7h05, acho que é nosso período de tolerância já encerra e estamos com muito prazer e honra de escutar o nosso querido Luiz falando sobre. Acho que é melhor você mesmo apresentar o texto da Bíblia e já Tá começar. bom. Então, por favor, todo mundo coloca seu em mute, então, para a gente, senão eu vou ter que fazer por aqui. Podia aparecer, mas colocamos ele. Com você, nosso querido Luiz, por favor. Tá joia. Bom, primeiro dizer da alegria, alegria enorme de estar na frente das telinhas. Meu Deus, a Rurie está se juntando a nós da Austrália. Rurie, que coisa incrível, meu Deus do céu. Ah, muito impressionante, muito impressionante, muito impressionante. Incrível. Bom, é, eu vou abrir aqui o documento sobre a live de hoje. Cara, não, mas eu não quero mostrar mesmo. Fala boa noite, estamos aqui. Eu e o que? Cara, tá escuro, eles vão ver mesmo. Tem algum microfone, eu acho que é o da Rita vazando, Rita. Tem que fechar. Eu estou fechando os que ficaram, tá? Então, agora não. Ah, beleza, tá. Deixa eu ver. Eu tinha as anotações aqui. Deixa eu ver onde é que eu deixei. E daí eu já abro. Enquanto isso, a gente vai podendo receber mais pessoas. Deixa eu ver aqui. Oh, senhor, que alegria, que coisa boa, que coisa boa. É muito bom, é muito emocionante, porque fazia muito tempo, fazia um mês e meio, mais ou menos, né? Que eu não tinha nenhum tipo de contato com o pessoal do Brasil. Às vezes um WhatsApp para cá, um WhatsApp para lá, mas mais a respeito dos vazamentos na casa do que a respeito de qualquer outra coisa. Ai, meu Deus do céu. Casa embaixo d'água. E não sei, pelo jeito que ainda não se resolveu tudo. Mas é interessante, eu estou tentando achar aqui o texto e não estou conseguindo. Me dão só um instantinho, desculpem. Enquanto isso, Faize, vai contando por que surgiu esse convite da gente falar sobre esse tema. Fala. Então, eu sempre tenho perguntas para o Luiz. Então, sempre ele, gentilmente, nos colabora e através dos textos e tal. Essa vez eu perguntei sobre pecado. Qual é o conceito do pecado, tanto no cristianismo como na fé Bahá'í? Então, ele me mandou esse versículo: quem peca contra o Filho será perdoado, mas quem peca contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Isso está no. Deixa eu ver agora. Está no Mateus 12, 31, 32, MC, Uhum. MC, Mateus de novo? Não sei, 3, Não, e Marcos. Marcos, desculpe, Marcos 3, 28 e 29, Uhum. Lucas 12, 9 a 10. Então, ele falou, então esse assunto é longo, então vamos chamar os amigos, aí nós vamos conversar sobre isso para todo mundo, certo? Então, Isso. enquanto isso, o povo está entrando e estamos admitindo. Então, se o Luiz vai falar para nós, mas depois, se ele permitir, a gente pode ter um espaço para perguntas. Sem dúvida alguma. Eu vou tentar não ser muito longo, apesar de que Isso. o assunto é extremamente denso, né? É extremamente denso.
e dá para, assim, explorar ele em muitos, muitos detalhes. Talvez hoje não seja o momento, né? Talvez a gente precise de um outro momento para isso. Vamos ver como é que as coisas andam, vamos ver como é que as coisas correm. Mas o tema é maravilhoso e tinha pedido para fazer da gente fazer a live, porque eu sei que outros amigos já comentaram sobre isso no passado, já tocaram nesse tema no passado, e eu percebi que era algo que tinha, assim, o questionamento, né, de muitos amigos e entender com maior clareza o que é o pecado contra o Filho e o que é o pecado contra o Espírito Santo. E por que um tem perdão e o outro não tem perdão. É um tema profundo, né, no cristianismo, é um tema profundo na fé Bahá'í, é um tema profundo em todas as religiões. E eu espero que eu tenha a possibilidade, Deus abençoe, Deus nos ajude, de expor isso da maneira que fique clara. Mas daí, depois da exposição, o que não ficar claro, a gente aprofunda nas perguntas e respostas e nos posicionamentos dos amigos, tá joia? Então, vamos lá. Que Deus nos ajude. Então, como Faizé comentou, a afirmativa de Jesus é muito clara, né? Que quem pecar contra o Filho é perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É uma afirmativa muito forte, muito forte. É uma daquelas afirmativas, vocês lembram que eu costumo brincar que dentro das escrituras sagradas tem textos de terror? Tem textos de terror dentro das escrituras sagradas? Aqueles que fazem a gente arrepiar, parece texto escrito pelo Stephen King, nem parece texto escrito pelos profetas, mas são textos de terror, realmente de assustar, e é importante que seja assim, porque algumas coisas são muito fortes, muito fortes. A religião e a palavra de Deus não é essa coisa de espiritualidade de lareira com chocolate quente, né? Nos países que tem inverno, né? Ou de suco gelado e praia no nosso Brasilzão. Não, Jesus disse com clareza: quem quiser me seguir, que tome sua cruz e me siga, que tome sua cruz a cada dia e me siga. Ele não falou a sua prancha de surf, ele não falou a sua barraca de praia, ele não falou a sua mochila de hiking, não, é a sua cruz e me siga. Né? Abdu'l-Bahá diz que é fácil aproximar-se do reino dos céus, mas é muito difícil permanecer firme dentro, porque as provações são severas e difíceis de suportar. Então, a aproximação de Deus é como subir uma montanha, né? Imagina escalando o Everest. Olhando de baixo é muito bonito, é lindo, é uma visão encantadora. Mas quando se começa a subir, vocês sabem, tem pessoas que perecem no meio do caminho, porque falta ar. Alguns só conseguem fazer a escalada do Everest com tanques de oxigênio nas costas, como se fosse mergulho embaixo d'água, né? Porque o ar fica rarefeito. Então, é isso. Essas palavras de Jesus fazem parte desses textos de terror das Escrituras Sagradas, né? Um outro que vocês sabem, há tempos a gente vem tratando deles, é quando nosso Senhor Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Né? Isso é um texto de terror. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai será salvo. Né? Ou quando outro texto de terror, agora vamos ficar nos textos de terror dos evangelhos. Quando nosso Senhor Jesus diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa de banquete de Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão jogados fora, nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes.
Ou seja, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Aqueles que acham que estão salvos vão ser jogados fora nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essas são palavras de terror, né? De terror. E é uma advertência, é um alerta para nós todos, é um alerta para as almas humanas, para que ninguém se sinta em nenhum momento garantido. Porque quem se acha garantido na salvação tem mais chance de ser condenado. Quem continuamente se analisa e vê seus erros, vê seus pecados, esse tem mais chance de ser salvo. Ninguém sabe seu próprio fim, né? Abdu'l-Bahá diz, ninguém sabe seu próprio fim. Bahá'u'lláh falou isso inúmeras vezes, ninguém sabe seu próprio fim. Jesus repetiu isso ao longo de todos os evangelhos. Essas palavras estão na boca sagrada do Senhor Buda, na boca sagrada do profeta Muhammad. Todos os enviados de Deus falaram isso continuamente. Cuidado, cuidado, porque a salvação não está garantida. Até o último suspiro, ninguém sabe quem estará junto a Deus e quem não estará. Né? E nós temos exemplos claros disso na história religiosa. Imaginem, Judas foi um dos 12 escolhidos. Né? Lembram? Jesus diz aos apóstolos, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Então, o Espírito Santo orientou Jesus a escolher esses 12 homens, entre eles Judas. E Judas era dos mais destacados apóstolos. Judas era o tesoureiro dentre eles. Era o mais culto, era o mais capaz. São Pedro era um analfabeto, era um pescador analfabeto. Não sabia ler e escrever. Quando ele saía para pescar, ele era judeu, né? Então, o sábado tinha que ser resguardado. O sábado era sagrado, não podia trabalhar. Ele saía para pescar, ele levava 7 marmitas, 7 pacotinhos de comida, e comia um cada dia. Quando chegava no 7º, ele sabia que era sábado, e daí ele não pescava. Daí ele guardava o sábado. Né? Então, e esse Judas, que era o mais eminente dos apóstolos, foi quem traiu Jesus. Foi quem traiu Jesus. Né? E nós temos exemplos disso em todas as religiões. Depois eu quero analisar isso mais em detalhes com vocês, porque faz parte de um estudo importante sobre a aliança maior e a aliança menor. Né? Mas vamos então. Então, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32, no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29, e no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 10, a mesma coisa é repetida. Jesus afirma que quem peca contra o Filho é perdoado, mas quem peca contra o Espírito Santo jamais será perdoado. O que isso quer dizer? Então, vamos entender do que é que aqui Jesus está falando. Primeiro, quando um homem diz que traz uma mensagem de Deus, quando o homem diz que ele traz a palavra de Deus, quando um homem diz que ele vem de Deus, que ele é um enviado de Deus, que ele é um profeta de Deus, sempre que um homem afirme tais coisas para os outros homens, existem 3 possibilidades. Ele pode ser louco, ele pode ser mentiroso, ou ele pode ser verdadeiro. São só 3 possibilidades. Ele diz, eu venho de Deus. Minha palavra é de Deus. O que eu falo vem de Deus. Então, ele pode ser louco, ou mentiroso, ou verdadeiro. Claro, existem subtipos, né? Ele pode ser um louco mentiroso, ele pode ser um mentiroso louco. Mas tá, vamos ficar nos tipos puros, porque senão a gente vai ficar muito confuso. Então, ele pode ser ou louco, ou mentiroso, ou verdadeiro. Então, quando nosso Senhor Jesus diz
quem viu a mim, viu ao Pai, quando ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem dele comer jamais terá fome, essas afirmativas podem ser de um louco, né? E os fariseus, em geral, achavam que Jesus não batia bem da bola, que ele era meio alucinado. Como assim desceu do céu? Lembra? Todo, todo o capítulo 6 do Evangelho de São João é sobre Jesus dizendo que desceu do céu. E daí o pessoal dizia, bom, ele é louco, porque ele nasceu de Maria, nós conhecemos o pai e a mãe dele, como é que ele diz que desceu do céu? E ainda mais, ele dizia que era o pão que desceu do céu, eles diziam, mas meu Deus do céu, o pai dele não é nem padeiro, é marceneiro, como é que ele diz agora que é pão que desceu do céu? Se ele ainda dissesse que é a cadeira que desceu do céu, se ele dissesse que é a mesa que desceu do céu, se ele dissesse que é a cama que desceu do céu, mas não, pão que desceu do céu. Bom, nós sabemos que pão tem símbolo, né? O pão é absolutamente simbólico, a multiplicação dos pães é absolutamente simbólica, a própria Bíblia mostra isso. Em todos os evangelhos, a Bíblia mostra que a multiplicação de pães, que era o maior milagre, foi o maior milagre de Jesus, mais extenso, que abrangeu 5.000 homens, mais as mulheres e crianças a primeira vez, e 4.000 homens e mais as mulheres e crianças a segunda vez. A Bíblia mostra claramente, em textos inequívocos, que isso é simbólico. O que houve foi a multiplicação da doutrina de Deus, da palavra salvadora de Deus. Isso é que se multiplicou entre aqueles que escutavam Jesus e os apóstolos, né? Mas, enfim. Então, eles achavam, esse cara é louco, esse é louco. Ele disse que desceu do céu, ele diz que quem viu a mim viu ao Pai. Como assim? Quando ele mesmo ensina que Deus é espírito, lembra? Jesus ensina, Deus é espírito. E Jesus diz, ninguém nunca viu a Deus. Então, como é que quem viu a ele viu ao Pai? Tudo não fazia muito sentido, né? Da mesma maneira, quando Nosso Senhor Bahá'u'lláh escreve ao Papa Pio IX, ele diz, aquele que desceu do céu a primeira vez, desceu outra vez do mesmo céu. E, de novo, o Papa pensou, tá, é outro louco, entendeu? E como é que esse tal de Bahá'u'lláh diz que ele é o rei dos reis? Como é que ele diz que ele é o prometido de nosso Senhor Jesus, que veio trazer o reino de Deus na terra, e é um pobre coitado jogado na pior prisão do Império Turco-Otomano? Como é que pode ser o rei dos reis? Então, as pessoas pensam, esse é um louco, né? Esse é um louco. É muito natural. Outros pensam que ele é verdadeiro. Outros acreditam que é verdadeiro. Mas, às vezes, a gente acredita em alguém que é mentiroso. Então, essa é a segunda categoria, né? A primeira categoria, alguém diz que vem de Deus e é louco. A segunda categoria é alguém dizer que vem de Deus e é mentiroso. Atrás de quantos mentirosos o mundo tem ido? Quantos prometeram a palavra de Deus? Quantos prometeram a salvação? E se mostraram pedófilos, e se mostraram abusadores, e se mostraram assassinos, e se mostraram tudo menos de Deus. Mostraram tudo menos amor. Era tudo mentira. Tudo mentira. Só que são mentiras que se estendem por 30, 40 anos até cair. E nesse meio tempo, muita gente já foi tragada pelas bocas do inferno. Porque o problema dos mentirosos é que eles não vão apenas sozinhos para o inferno, eles levam outros juntos. Como esses dias uma amiga aqui em Portugal, a Maritza e o Lúcio, que alguns devem lembrar do Lúcio do Peru, o velho Lúcio Barrai do Peru, do nosso tempo lá. Quando eu digo nosso tempo é hoje em dia ainda também, né? Mas também era um tempo que hoje em dia quem é jovenzinho não vivenciou, nós vivenciamos. E esses dias a Maritza relembrou uma passagem importante, quando Jesus diz que quem o pecado é perdoado, mas o escândalo não é perdoado.
O pecado é perdoado, mas o escândalo não é perdoado. Essa é outra passagem do Evangelho, nós não vamos estudar isso hoje, nós vamos estudar só o pecado sobre o Espírito Santo e contra o Filho, mas essa é uma outra passagem do Evangelho em que Jesus diz que, que quem peca sozinho é perdoado, mas quem é motivo de escândalo, quem faz os outros tropeçarem, quem faz os outros pecarem, Jesus diz que é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Para ter uma ideia do castigo, de quem faz os outros pecarem, né? Os outros tropeçarem na palavra de Deus. Esse é um castigo terrível, terrível. Mas, enfim, fiquemos hoje no pecado contra o Filho e contra o Espírito Santo. Então, quando um homem diz que vem de Deus, que ele traz a palavra de Deus, que ele é um profeta de Deus, tem essas três possibilidades. Ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é verdadeiro. Para aqueles que estão convivendo ao vivo, junto com os profetas, é muito difícil distinguir uma coisa da outra. Muito difícil. Porque ali está o Verbo de Deus feito carne. Aquele que criou todas as coisas, como o Santo Evangelho de São João fala nas primeiras e abençoadas palavras, do princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito através dele, e nada do que existe, existe senão através dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo de Deus, que é o Espírito Santo que habita nos profetas, que habitou em nosso Senhor Jesus, que habitou em nosso Senhor Buda, que habitou em nosso Senhor Bahá'u'lláh, que habitou no nosso Senhor Muhammad, esse Verbo de Deus criou todas as coisas. Tudo emanou dele, tudo emana dele, tudo é preservado através dele, tudo é sustentado através dele. E, no entanto, ele se manifesta ao mundo de uma maneira absolutamente disfarçada. Absolutamente disfarçada. Não tem um halo de luz ao redor da cabeça deles, né? Isso é uma ideia que os pintores criaram nas pinturas e na iconografia posteriormente, e botam um halo de luz, né, uma auréola, ao redor da cabeça de Jesus e dos santos. Mas quando eles conviviam com as pessoas, não tinha isso. Então, é muito difícil para quem convive com o profeta, quem convive com a manifestação, é muito difícil reconhecer se é louco, se é mentiroso ou se é verdadeiro. E muitas vezes os olhos das pessoas estão cegos e não conseguem reconhecer se é uma coisa ou outra. E daí vem, então, a essência dessa afirmativa de Jesus, de que quem peca contra o Filho é perdoado e quem peca contra o Espírito Santo não é perdoado. Que é o seguinte: quando as pessoas olham para o Senhor Buda, quando as pessoas olham para o Senhor Jesus, quando as pessoas olham para o Senhor Bahá'u'lláh, quando as pessoas olham para o Senhor Krishna, quando as pessoas olham para o Senhor Zoroastro, quando as pessoas olham para cada um dos profetas de Deus, se elas acham que é louco ou mentiroso e atacam, não, esse é um mentiroso, esse é um louco. Eles acham que é louco ou mentiroso e atacam o profeta, isso é perdoado. Isso é perdoado. Porque não reconhecem que é o Verbo de Deus. Mas quem reconhece que é o Verbo de Deus, quem reconhece que o Espírito Santo habita nesse homem, que não tem uma auréola em volta da cabeça, quem reconhece que o Espírito Santo está ali e ataca, esse não é perdoado. Porque ele está atacando a verdade que ele sabe ser verdade. Os outros atacam uma coisa que eles acham ser mentira. Tá certo? Mas quem reconhece o Verbo de Deus e reconhece que o Espírito Santo está nesses homens e ataca, esse não é perdoado, porque ele está atacando a verdade. Essa é a essência da coisa. E os exemplos são bonitos na história, são bonitos. Uma vez,
o senhor Buda estava 2.500 anos atrás, né? 500 anos antes de nosso Senhor Jesus. O senhor Buda estava dando uma preleção, uma prédica, transmitindo a palavra de Deus para uma multidão, que nem Jesus fez com os 5.000 e com os 4.000 na multiplicação dos pães, que foi multiplicação da doutrina, né? Foi multiplicação da palavra de Deus, não tinha nada a ver com pão físico, né? Pão físico não adianta nada. Se Jesus tivesse multiplicado o pão físico, 4 horas depois estava todo mundo com fome de novo. Todo mundo com fome de novo. 6 horas depois estavam com o estômago alucinado de fome. Entendeu? Não adiantava nada. Mas quem come do pão celestial, que é a palavra de Deus, esse jamais tem fome. E foi essa multiplicação que Jesus fez. Como eu disse para vocês, as provas disso estão nos evangelhos. Um dia eu gostaria de estudar isso com vocês. Alô, alô, Faizê, façamos uma outra só sobre a multiplicação dos pães, porque é interessante estudar isso com mais detalhes. Então, o senhor Buda estava pregando, e de repente um homem no meio da multidão começou a ofendê-lo terrivelmente, com palavras horríveis, com acusações horríveis, com raiva, babando de raiva contra Buda. Tá bom. Quando o homem se acalmou, porque não tem raiva que sempre dure, né? Mesmo a pior raiva se acalma. Quando o homem calou, o senhor Buda se dirige a ele e diz: quanto maior for tua agressão para comigo, maiores vão ser minhas bênçãos para contigo. E se retirou. E se retirou junto com os discípulos. Ananda, que era o principal discípulo de Jesus, assim como São Pedro, era o centro da aliança de Jesus. Ananda se aproxima dele e diz: mestre, tu disseste àquele homem que quanto maior fosse a agressão e a violência dele, maiores iam ser as suas bênçãos. As pessoas não vão entender uma mensagem errada disso? Imagina, perguntando para o verbo de Deus se ele estava ensinando direito. É ótimo, é muito bom. Daí Jesus, bom, é tudo a mesma coisa, mas Buda vira para Ananda e diz: Ananda, se eu te desse um cavalo de presente, e tu não aceitasses esse presente, dissesse, não, não, obrigado, não quero cavalo de presente. Se eu te desse um cavalo de presente e tu não aceitasses o presente, a quem pertenceria o cavalo? E Ananda diz, bom, continuaria sendo teu. Ele ainda seria teu, o cavalo. E daí Buda diz, pois aquele homem me ofereceu algo que eu não aceito. E, portanto, regressa a ele. Por isso, qualquer um que cuspir para o céu, receberá na sua cabeça. E quem jogar poeira contra o vento, receberá nas suas próprias vestes. Por que é que o senhor Buda disse a esse homem que quanto maior fosse a violência dele e a agressão, maiores seriam as suas bênçãos? Porque esse homem não reconhecia o Espírito Santo no senhor Buda. Ele achava que ele era ou um mentiroso ou um louco. Então isso é perdoado, com esse carinho, com essa ternura, sem nenhum problema. Há vários exemplos desses dentro dos evangelhos, né? E é por isso que Jesus falou essas palavras. Porque, por exemplo, os apóstolos, em determinado momento, dizem, Senhor, havia um que pregava em teu nome, fazia milagres em teu nome, expulsava demônios em teu nome, mas não é um dos nossos. Mas não é um dos nossos.
E daí nós impedimos ele de fazer isso, mandamos ele parar, né? E Jesus diz, não, não impeçam ele de fazer isso. Não impeçam ele. Porque quem não é contra nós é por nós, Jesus diz. Quem não é contra nós é por nós. Veja. Então, não era um dos escolhidos, mas reconhecia o verbo de Deus. Reconhecia a palavra de Deus. E falava do verbo de Deus. E fazia milagres em nome do verbo de Deus, sem ser um dos apóstolos. É lindo isso, né? Enquanto que outros atacavam Jesus porque não achavam que ele fosse o verbo de Deus. Vocês se recordam em Mateus, o capítulo 16 de Mateus é muito especial. O capítulo 16 de Mateus é muito especial. No capítulo 16 de Mateus está a confirmação de Jesus sobre São Pedro ser o centro da aliança. O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Ou, em outras palavras, também, em outras traduções, diz: o que tu abrires na terra será aberto no céu, o que tu fechares na terra será fechado no céu. Por isso, na iconografia cristã católica, São Pedro, e ortodoxa também, São Pedro é representado com um molho de chaves, né? Um molho de chaves. Porque o que ele abrisse na terra seria aberto no céu, porque ele tinha autoridade de interpretação da palavra de Jesus. Ele tinha autoridade, ninguém mais, só ele tinha essa autoridade. Ele era o centro da aliança de Jesus. Ele era o centro interpretador e autoritativo de interpretar a palavra de Deus na revelação cristã. Muito bem. Então, nesse capítulo de 16, pouco antes de Jesus confirmar que Pedro era o centro da aliança, Jesus justamente pergunta aos apóstolos. Eles estavam indo em direção a Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe era uma cidade importante ao norte de Israel, quase fronteira com o Líbano, junto às montanhas do Líbano, com muitas fontes, muitos riachos, muitas águas termais, né? E justamente Filipe tinha construído ali uma grande cidade em estilo clássico romano para veraneio, para um lugar especial. Então Jesus estava indo para lá, ao norte da Galileia, bem ao norte da Galileia, né? Onde ele costumava estar com os apóstolos. E quando estavam indo para Cesareia de Filipe, foi que Jesus perguntou de repente aos apóstolos: quem é que os homens dizem que eu sou? Quem é que os homens dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem, se vocês sabem, é uma terminologia que vem desde o livro de Daniel, desde o profeta Daniel. Ele vê, tem uma visão do Filho do Homem, um como o Filho do Homem, ele diz, um como o Filho do Homem, quer dizer, uma forma humana, né? E Jesus usou muito para si próprio o título, o Filho do Homem. Ele usou esse título referindo-se a si mesmo. Em vez dele dizer Deus, em vez dele dizer eu, ele diz o Filho do Homem. Então, isso está no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. E ele pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? Ou seja, que ele é, né? E os apóstolos respondem dizendo: olha, alguns dizem que tu és João Batista. E outros dizem que tu és Elias, o profeta Elias. João Batista já tinha sido morto e degolado, né? O profeta Elias, que tinha vivido 2.000 anos, 2.500 anos atrás, já tinha sido arrebatado aos céus, né? E, no entanto, as pessoas diziam: ah, ele é Elias ou é João Batista. Ou seja, as pessoas diziam que ele era um profeta, tá certo? Diziam que era um profeta. E outros apóstolos disseram: ah, outros dizem que tu é Jeremias, a volta de Jeremias, também um profeta antigo de Israel, já tinha milhares de anos ido embora para o reino celestial. E outros dizem que é um dos profetas, que tu és um dos profetas. E daí Jesus pergunta aos apóstolos: quem é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem que eu sou?
E pelo jeito os apóstolos ficaram encabulados e não sabiam direito o que dizer. E foi daí que Simão Pedro disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E as antigas testemunhas em grego são os manuscritos mais antigos que nós temos dos evangelhos, escritos em grego, do século IV, quase todos eles do século IV. Esses são chamados as testemunhas, né? Essas testemunhas variam entre si. Algumas testemunhas dizem que as palavras de Pedro dizem: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E outras testemunhas dizem: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas, enfim, as duas coisas são a mesma coisa, né? Muito provavelmente, a referência Tu és o Messias, ela é mais hebraica. E a referência Tu és o Cristo já é uma referência mais cristianizada, porque já reconheceu Jesus como o Cristo, né? De qualquer maneira, a resposta de Pedro é essa: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E daí, Jesus diz que tu és bem-aventurado, Simão Pedro, porque isso que tu disseste não veio da carne e do sangue, mas veio de Deus. Isso que tu disseste é um testemunho que veio de Deus. E daí Jesus diz: Em verdade te digo que tu és Pedro, em latim, em grego, Petrus, né? Os evangelhos eram todos em grego originalmente. Tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre essa pedra erguerei a minha igreja. Petra, em grego. Tu és Petrus, e sobre essa Petra erguerei a minha igreja. Que pedra é essa? A fé de Pedro, de que Jesus era o Messias de Israel. Era o prometido Messias de Israel. Muito bem. Então, em cima dessa fé de São Pedro, é que Jesus diz que eu te darei as chaves do reino dos céus, e tu vais fechar as portas do inferno contra o mal, e tu vais abrir as portas do céu, porque foram dadas a ti essas chaves. Muito bem. E daí Jesus, interessantemente, diz aos apóstolos para não contar para ninguém que ele era o Messias. Então veja, primeiro ele pergunta para eles quem o povo diz que ele era. Eles dizem vários profetas. Depois ele pergunta para eles quem eles acham que ele é. Só Pedro responde, ou pelo menos só a resposta de Pedro que nós temos anotada, né, nos evangelhos. E Pedro então diz que sim, tu és o Messias, tu és o prometido de Moisés, tu és o prometido dos profetas da casa de Israel, que deveria vir. Né? E Jesus então diz: sobre essa pedra erguerei a minha igreja. Bom, só que esse reconhecimento de algumas almas, de que Jesus era um profeta, que viam nele o verbo de Deus, não era o reconhecimento de todos. Né? Alguns não reconheciam isso. E alguns achavam que Jesus era um mentiroso ou um falso profeta. E esses atacavam Jesus. E nós conhecemos no Evangelho vários ataques contra Jesus, de pessoas que achavam que ele era ou louco ou um falso profeta, ou mentiroso. Falso profeta é um mentiroso, né? E esses atacavam Jesus. E Jesus daí diz: esses vão ser perdoados. Esses vão ser perdoados. Porque eles estão atacando o Filho. Ou seja, eles não reconhecem o Messias. Eles não reconhecem que o verbo de Deus está entre eles. Eles não reconhecem os sinais e por isso atacam, porque eles acham que a sua religião e a sua fé está sendo atacada, vilipendiada por esse homem que está dizendo que traz a palavra de Deus. E eles, querendo defender a sua religião, eles atacam. Esses são perdoados, porque não veem a luz, não têm os olhos abertos, não reconhecem a verdade, são perdoados. E aí nós temos esses exemplos todos, né, como o que nós vimos há pouco do senhor Buda e esse homem atacando ele. Bom, por que ele é perdoado? É perdoado porque
claramente, ele não reconhecia que o Senhor Buda era o Verbo de Deus, né? Vocês recordam uma passagem clássica? Há várias dessas, mas outra passagem clássica, para ficar em poucos exemplos, quando Nosso Senhor Bahá'u'lláh estava sendo levado acorrentado, descalço e sem o Taj, que era símbolo de realeza, né? Ele era da nobreza iraniana, então, sem a cobertura na cabeça e sem a cobertura nos pés, levado acorrentado, aprisionado para Teherã. E as pessoas diziam que ele era um falso profeta, né? Vocês lembram que as multidões se juntavam no caminho para ofender, para vilipendiar e para agredir, e para agredir. E lembram que uma senhora muito velhinha, no meio da multidão, juntou uma pedra no chão e tentou se aproximar para atirar a pedra em Bahá'u'lláh. Mas aquela bagunça toda, né, das pessoas agitadas e tal, ela não conseguia fazer isso. Daí Bahá'u'lláh para, e os soldados todos param, porque ele parou, e ele se dirige para o povo que está atrapalhando a velhinha que quer atirar a pedra nele, se dirige ao povo e diz: não impeçam-na de fazer algo que ela julga estar fazendo por amor a Deus. Ele era o alvo da pedrada, mas ele pede que não deixem ela de atirar a pedra, não impeçam ela de atirar a pedra, porque ele reconhece que ela está enganada. Ela acha que ele é ou um louco ou um mentiroso. E ela está tentando defender a fé do profeta Muhammad e faz isso por amor a Deus. Isso é perdoado. Eternamente isso é perdoado. Mas quem reconhece que o profeta tem o verbo de Deus e ainda assim atacam, esses não têm perdão nunca. E há muitos exemplos desses em todas as histórias da religião. E isso é o que se chama de ataque à aliança. Essa é a violação da aliança. E existem duas alianças que podem ser violadas ou atacadas. Existe a aliança maior, que é a aliança que nosso Senhor Deus faz com a humanidade, de que vai sempre enviar a sua guia para a humanidade, vai sempre enviar a sua palavra à humanidade, vai sempre enviar os seus profetas à humanidade. E que cabe aos homens aceitá-los, reconhecê-los e adorá-los. Então, essa é a aliança maior, feita no princípio dos tempos, de que Deus sempre enviaria o seu verbo, sempre enviaria a sua palavra para a guia dos homens, e os homens deveriam reconhecê-lo cada vez que viesse. E foi assim com Krishna, 5.000 anos atrás, foi assim com Zoroastro, 3.000 anos atrás, foi assim com Moisés, 3.600 anos atrás, foi assim com Buda, 2.500 anos atrás, foi assim com Jesus, nosso Senhor, 2.000 anos atrás, foi assim com o profeta Muhammad, 1.400 anos atrás, foi assim como com o Santíssimo Baba, em 1844, foi assim com nosso Senhor Bahá'u'lláh, em 1863. Então, ao longo da história, e esses são os nomes que nós conhecemos, nós sabemos que houve muitos outros profetas que os nomes se perderam na história, que os nomes foram esquecidos. Então, a palavra de Deus sempre veio ao mundo e a aliança maior sempre foi cumprida e efetivada pela parte de Deus. E quando a palavra de Deus vinha ao homem no cumprimento dessa aliança maior, alguns aceitavam, outros não aceitavam. Os que não aceitavam podiam rejeitar, porque achavam que o profeta era ou louco ou mentiroso. Mas alguns rejeitavam o profeta sabendo que ele era profeta.
Esses não têm perdão nunca. Os que estavam enganados a respeito do profeta e rejeitavam o profeta, achando que ele era louco ou mentiroso, esses são perdoados. Mas os que reconheciam que o verbo de Deus estava ali, e em geral esses que reconheciam eram os sacerdotes, em geral esses eram os sacerdotes, que tinham a capacidade intelectual e o treinamento espiritual para poder reconhecer isso, eles, por medo de perder a sua posição, por medo de perder a sua influência, por medo de perder o seu poder, eles atacam o verbo de Deus, sabendo que é o verbo de Deus. Sabendo que é o verbo de Deus. E se depois vocês puderem estudar por vocês, que nós não temos tempo aqui de entrar nesses detalhes, leiam o capítulo 9 do Evangelho de João. O capítulo 9 do Evangelho de João é extraordinário para elucidar essa questão. Por quê? Em resumo, a história vai longa, o Evangelho conta a história em detalhes, mas espero que quando vocês lerem e estudarem, vocês lembrem dessas palavras que eu lhes estou dizendo agora. A história é a respeito de um não-judeu, tá? É um cego de nascença. E esse cego de nascença é um goi, ou seja, um gentil. Ele não é judeu. Tá bom? E isso fica claro ao longo do Evangelho, porque em determinado momento os judeus falam a respeito dele. E o Evangelho diz: os judeus diziam isso sobre ele. Ora, se ele fosse judeu, não diriam os judeus dizem isso a respeito dele, diriam os fariseus dizem isso a respeito dele, como em muitas outras passagens do Evangelho é assim. E justamente todo o capítulo 9 do Evangelho de João elucida a questão do ataque contra o Espírito Santo. Do ataque contra o Espírito Santo. E do reconhecimento do Espírito Santo. E da abertura dos olhos espirituais para o verbo de Deus. Porque a história diz que havia um homem que era cego de nascença. Que era cego de nascença. Bom, em geral, as pessoas interpretam tudo isso ao pé da letra, como se fosse um cego de olho físico, né? Mas todo o capítulo mostra que não é isso. Mostra claramente que não é isso. Um cego de nascença quer dizer que não era um judeu, que não tinha recebido a palavra de Moisés, que não tinha tido os olhos abertos, os olhos espirituais, é óbvio, pela palavra de Moisés e pela palavra dos profetas de Israel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os demais. Então, ele era cego de nascença. E os apóstolos perguntam para Jesus: ele é cego assim de nascença? Quem é que pecou? Foi ele que pecou para ser cego ou foi os pais dele que pecaram? E Jesus diz: nenhum deles pecou. Nenhum deles pecou. Mas é assim para que eu possa fazer as obras do meu Pai. Veja, os apóstolos acham que ele é cego de nascença porque pecou, ou porque os pais pecaram. Jesus diz: ninguém pecou. Então, eles são cegos de nascença sem pecado. Por que sem pecado? Porque não reconheceram o profeta. Não tem pecado porque não reconheceram Moisés, mas não atacaram o Espírito Santo. Não tem pecado porque não reconheceram Jesus. Eram cegos de nascença porque eles eram góis, eles eram gentios, eles não eram judeus. Então, não tinham pecado. Muito bem. O fato é que Jesus cura ele. Cura ele. Diz que Jesus cuspe em barro e aplica sobre os olhos dele, daí ele passa a ver. É o mesmo ato que Deus faz para criar Adão, lembram? Deus cria Adão do barro, e daí sopra espírito.
e daí o homem se torna um ser vivente. É o mesmo processo. É o sopro do Espírito Santo. Só que é tudo simbólico. É claro que o barro de Adão também era simbólico. Da mesma maneira, o barro aqui para a cura do cego de nascença também é simbólico. O fato é que Jesus diz que ele não tem pecado, nem ele nem os pais têm pecado. Por quê? Porque não reconhecem o verbo de Deus. Se vocês vão daí até o final do Evangelho de João, no capítulo 9, vocês vão ver que esse homem passou a reconhecer Jesus como profeta. Ou seja, os olhos dele se abriram, os olhos espirituais se abriram. E quando os judeus perguntam para ele quem é esse homem, ele diz: é um profeta. Então, os judeus que deveriam ter reconhecido o seu Messias não entendiam quem era Jesus. Mas esse goi, esse gentil, que era um romano, ou um grego, ou um mesopotâmio, um egípcio, que era adorador de ídolos, esse homem reconheceu que ali estava um profeta. E ele diz para os judeus: é um profeta. Muito bem. Os judeus ficam loucos. Ficam loucos. Especialmente quem? Os sacerdotes judeus. E quem? Os fariseus, que eram os doutores da lei, que eram os principais algozes de nosso Senhor Jesus. Foram os fariseus que atacaram Jesus. Foram os fariseus que levaram Jesus à morte. Foram os fariseus que condenaram Jesus à cruz. Então, os fariseus não aceitam que Jesus seja um profeta, mas reconhecem que o Espírito Santo está nele. Por que não aceitam? Porque têm medo de perder o seu poder, a sua influência, a sua honra e o seu dinheiro. Mas eles reconhecem que é um profeta. Eles dizem, então, quando esse homem diz que ele é um profeta, os fariseus dizem: nós somos discípulos de Moisés. Quer dizer, esse homem não era. Era um gentil, era um politeísta, era um idólatra. Mas agora ele reconheceu o verbo de Deus em Jesus, e ele diz: ele é um profeta. E os fariseus dizem: nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas nós não sabemos esse aí de onde é que ele vem. Não sabemos de onde é que ele vem. E daí o próprio homem diz: pois é, aí está uma coisa maravilhosa, não é? Aí tem uma coisa extraordinária. Que vocês não sabem de onde é que ele vem, mas ele me abriu os olhos. Veja, e aí, isso está no Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 30 do capítulo 9. Ele não diz aí que ele me curou da cegueira, ele diz que me abriu os olhos. Ora, os olhos dele já estavam abertos, ele só era cego. Por que ele diz então me abriu os olhos? Porque ele passou a ver com a luz do Espírito e passou a entender com o entendimento espiritual. Então ele diz: pois é, vocês não sabem de onde é que esse vem, mas ele me abriu os olhos. Ele me permitiu ver o Espírito Santo que habita nele. E daí esse homem, veja, esse homem diz para os fariseus, os doutores da lei, ele diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas que se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, Deus os ouve. Se alguém faz a vontade de Deus e teme a Deus, Deus o ouve. Esse homem diz isso. Pois é, vocês não sabem quem é que ele é, mas ó, ele fez um milagre. Ele me deu a entender o verbo de Deus. Ele me fez reconhecer a palavra de Deus. E Deus não ouve os pecadores. É incrível. E daí Jesus tem uma das passagens mais misteriosas dos evangelhos e que esclarece essa questão ainda mais profundamente. Jesus diz
E isso está no Evangelho de João, de novo, no capítulo 9, no versículo 39. Jesus diz: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ah, isso é outro texto de terror das Escrituras. Eu vim ao mundo para juízo, para aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, fiquem cegos. Uau! Que é isso? E daí, vejam só, e esse é a cereja no topo do bolo, eu espero. Se vocês não estiverem dormindo ainda, estiverem me acompanhando, porque é aí que tudo se fecha, o entendimento todo se fecha. Por quê? Quando Jesus diz isso, essas palavras extraordinariamente crípticas, né, e misteriosas, eu vim a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. O Evangelho de João diz, na sequência, no capítulo 9, no capítulo 9, versículo 40, agora, logo na sequência, no versículo 40, ele diz que aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Tá? Então, veja, Jesus te diz que veio para que aqueles que veem fiquem cegos. E os fariseus dizem: por acaso nós somos cegos? Esse aí era cego. Ele não conhecia a lei de Moisés. Ele não conhecia o verbo de Deus. Ele não conhecia o Espírito Santo que veio a nós através de Moisés e dos profetas de Israel. Esse aí era cego. Era um gentil. Era um politeísta. Mas daí eles dizem: acaso nós somos também cegos? E agora Jesus está dizendo que veio para que aqueles que não viam vejam e aqueles que veem fiquem cegos. E daí eles dizem: acaso também nós somos cegos? Ah. Ah. E daí o que Jesus diz? Versículo 41. Se fosseis cegos, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como vocês dizem, vemos, por isso o pecado de vocês permanece. Tá vendo? A clareza disso? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, então vosso pecado permanece. Se fossem cegos ao verbo de Deus, ao Espírito Santo em Jesus, se fossem cegos, achando que ele era um mentiroso ou um louco, não tinham pecado. Mas como eles dizem, vemos, nós vemos, então tem pecado. Porque reconhecem que o Espírito Santo estava nele e atacam, e condenam, e crucificam. É impressionante. E como tudo é tão claro quando a gente compreende isso. Então, essa é a aliança maior, a promessa de Deus de enviar sua palavra aos homens e o dever dos homens de aceitar sua palavra quando vem na figura de um profeta. É muito difícil, o desafio é grande, porque o homem aparece igual aos outros homens e diz que tem uma palavra de Deus. É muito difícil, não são todos os que conseguem. Os que não conseguem e pensam que ele é falso por ser mentiroso, ou que ele é falso por ser louco, esses são perdoados. Mas os que reconhecem que o Espírito Santo habita nesse homem e atacam, esses jamais serão perdoados. Porque esses não pecam contra o Filho, esses pecam contra o Pai. Esses pecam contra a própria essência divina. E esses estão na escuridão do inferno eterno. E jamais sairão dali. E essa é a aliança maior. Portanto, quem recusa nosso Senhor Jesus por não reconhecer que o Espírito Santo habitou nele, esse é perdoado. Mas quem reconhece que o Espírito Santo estava
nesse homem chamado Jesus, e ainda assim o ataca, esse não é perdoado. Quem não reconhecia que o Espírito Santo estava no profeta Muhammad, por achar que o profeta Muhammad era louco ou mentiroso, esse é perdoado. Mas os sacerdotes cristãos e judeus que tinham capacidade de reconhecer o Espírito Santo e atacaram o profeta Muhammad, esses não são perdoados. A mesma coisa em relação ao Sagrado Bab, em relação ao nosso Senhor Bahá'u'lláh. Quem recusou o Sagrado Bab, o rei dos mensageiros, cujo livro, o Bayan, é o livro máter, o livro mãe, do qual vieram todos os livros, todas as escrituras. Quem recusou, por achar que eram loucos ou mentirosos, é perdoado. Mas quem atacou sabendo que o Espírito Santo estava neles, esse jamais será perdoado. E, em geral, essa culpa cai sobre os sacerdotes, porque o povo, na sua ignorância, na sua dependência doutrinária dos sacerdotes e da tradição religiosa, não consegue enxergar com clareza e fica confuso. Mas daí é o que Jesus, nosso Senhor, diz, né? Os sacerdotes são cegos que guiam outros cegos. E quando o guia cego cai no valo e no buraco, os outros caem também. Por isso, Jesus, que tem sempre palavras tão gentis e amorosas, quando fala com os sacerdotes, ele diz raça de víboras, sepulcros caiados, que exteriormente são brancos e limpos e interiormente são cheios de podridão. Que não entrais no céu e não permitis que outros entrem. Esses são os que nunca são perdoados. Os outros são. Muitas pessoas se aproximam de nosso Senhor Bahá'u'lláh, prometido por nosso Senhor Jesus, 40 anos na prisão, exilado, com fome e frio, torturado, aprisionado por 40 anos, envenenado. Muitos escutam falar de Bahá'u'lláh, a glória de Deus, e dizem, não, esse cara é meio... Não, isso aí não pode ser, não pode ser. E recusam. Tá bom. Acham que é um mentiroso ou um louco. Tá bom. Esses estão perdoados. Mas há aqueles que recusaram nosso Senhor Bahá'u'lláh sabendo que ele era o prometido de nosso Senhor Jesus. Sabiam. Compreendiam as datas das profecias. Entendiam o livro sagrado. Compreendiam que nosso Senhor Bahá'u'lláh cumpriu todas as promessas do Antigo e no Novo Testamento. E ainda assim tramaram. E assim quiseram a sua morte. Esses não são perdoados nunca. E isso só em relação à aliança maior. Eu nem falei da aliança menor, que é outro capítulo à parte. A aliança menor é a aliança que cada uma das manifestações de Deus faz com os seus seguidores, nomeando um sucessor depois da sua morte. No caso do budismo, como nós vimos, o Senhor Buda nomeou Ananda. No caso do cristianismo, sabemos bem, de cor e salteado, que nosso Senhor Jesus apontou São Pedro. No caso da fé Bahá'í, sabemos que nosso Senhor Bahá'u'lláh nomeou Abdul-Bahá. Não da boca para fora, mas por escrito. Por escrito. Em mais de uma epístola. Mais de uma vez. Quando as pessoas desobedecem à aliança menor, assim como quando desobedecem à aliança maior, recusando um profeta, mas quando dentro da própria revelação, dentro da própria religião,
as pessoas desobedecem à aliança menor, podem desobedecer de duas maneiras. Desobedecer porque não entendem, e esses são perdoados. Ou desobedecer entendendo muito bem e se voltando contra a autoridade do profeta. Esses não são perdoados. Então, da mesma maneira que em relação à aliança maior, é possível ir contra a aliança por cegueira, por achar que o profeta é mentiroso ou louco, ou é possível ir contra a aliança maior por orgulho, contra o Espírito Santo, da mesma maneira, dentro da aliança menor, é possível ir contra a aliança menor e o sucessor do profeta por cegueira ou por orgulho. Quem é cego é perdoado. Quem é orgulhoso diante de Deus não é perdoado. O profeta Muhammad havia nomeado Ali, seu genro e primo, como sucessor. No leito de morte, ele tinha falado isso, que nem Jesus falou que São Pedro era a pedra sobre a qual ergueria sua igreja, como o Senhor Buda havia falado sobre Ananda. O profeta Muhammad havia falado que Ali era o guia dos fiéis. No leito de morte, ele pediu papel e pena para que fosse registrado isso. Registrado, porque você sabe, o Alcorão todo, ao contrário da Bíblia, a Bíblia é um relato do que o Espírito Santo ajudou os apóstolos a lembrarem das palavras de Jesus. O Alcorão não, o Alcorão foi ditado por Deus. O Alcorão foi anotado à medida que saía da boca do profeta Muhammad. É outro nível de revelação. Então, eles tinham o Alcorão, revelado durante 23 anos da revelação do profeta Muhammad. Tinham o Alcorão. E Muhammad, no leito de morte, pede para ser anotado o testemunho dele e de Deus de que Ali era o sucessor. Três dos colegas e apóstolos de Muhammad, mais velhos, Omar, Abu Bakr e Osman, não queriam isso. Porque Ali era jovem. Eles queriam antes eles serem os guias. Eles queriam antes eles serem as lideranças. E na hora em que Muhammad pede pena e papel para anotar a sucessão de Ali, Omar diz: o livro nos basta. Ou seja, o Alcorão nos basta. Não precisamos de um sucessor. E daí começou a queda do Islã. E daí começou a queda do Islã. E se sucederam 3 usurpadores, violadores da aliança, Omar, Abu Bakr e Osman. E quando Ali chegou a ser a liderança designada por Deus, tudo já estava um caos. E todos os sucessores legítimos de Muhammad foram mortos e assassinados. Desgraça total. História de terror dentro da palavra da salvação. A mesma coisa na história Bahá'í. Não preciso entrar em detalhes, não é o caso aqui. Mas nós sabemos o quanto a aliança menor de Bahá'u'lláh é clara e explícita, nomeando Abdu'l-Bahá, seu filho mais velho, como seu sucessor. Clara, explícita, com a própria pena de Bahá'u'lláh, com uma caligrafia que ninguém questionava que fosse a dele, com o selo do seu anel selando esses documentos. E ainda assim, alguns se levantaram contra, por desejo de autoridade. Se levantaram contra no tempo de Bahá'u'lláh, no tempo de Abdu'l-Bahá e no tempo do amado guardião.
E daí nós temos no inferno eterno nomes como Mirza Muhammad Ali, como Ahmad Sohrab, como Mason Remy e outros da mesma laia, que atacaram o Verbo de Deus, que atacaram o Espírito Santo, não atacaram o Filho. Não foi por ignorância, foi sabendo exatamente o que queriam fazer. Destruir a árvore sagrada, cortando as raízes. Esses não têm perdão. Tá bom, queridos? Basicamente é isso. Quem estiver acordado ainda pode querer fazer perguntas, e quem estiver morto, por favor, ressuscite, e a Faezê vai distribuir a palavra. Com licença, agradecendo em nome de todos aqui, nosso querido Luiz. Por favor, quem tem alguma pergunta, levanta a mão virtual para que já apareça na sequência e daí já podem formular sua pergunta. Levanta a mão. Peraí que eu já tô indo. Bom, Deu para entender perfeitamente? então não tem dúvida nenhuma, pronto. Ou continuam dormindo ou continuam mortos. Rie levantou a mão. Só um pouquinho que eu vou liberar o microfone de Rie para ela poder. Eu tenho que lançar você por aqui, Rie. Não, eu Ranguis. Não, Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Muito bem, sim. Ok, perfeito. Então já o microfone já está aberto. Obrigada, primeiro, Alapa, amigos todos. Luiz, muito obrigada, não só pela inclusão no grupo, mas também por essa explicação fantástica. Quando eu vi no primeiro momento, o tema do assunto de hoje, a primeira coisa que eu pensei foi, mas é a mesma coisa, porque o Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade e é a mesma coisa. Então, como pode ser esse pecado dessa forma? Mas obrigada por mostrar essa diferença e essa separação. E foi muito, como se chama? Abriu os olhos. Tá bom. Que bom, Regiane. Que emoção de te ter da Austrália aqui com a gente, querida. Meu Deus, esse mundo Tá. virtual é fascinante. Esse mundo virtual é fantástico. Aqui são, bom, 7 horas do Brasil e 7h30 da manhã aqui, do dia seguinte. Inclusive, eu tinha que fazer uns cálculos para saber dia 12. Bom, não, dia 12 aqui já é 13, nós já dormimos, já acordamos. Então, é uma satisfação grande de estar aqui com vocês e ver seus rostos maravilhosos e radiantes de todo mundo. Obrigado, querido. muitos amigos estão escrevendo no chat, agradecendo. Estão todos muito felizes. Não vou ler um por um, mas parece que Leo, querida Leo, ela quer falar. Pode abrir o microfone e falar, por favor. Léo? Leo, você pode agora abrir seu microfone.
Tu não consegues abrir o microfone para o Léo? Talvez ele não esteja conseguindo. Tem que pedir para ela e ela. Tá, agora pode Não é falar. ela. Não é ela. Deve ser o Léo, deve ser o Léo. Leo. Tem dois Leo, então. Deixa eu Ah, ver. deve ser o Léo. Deve ser o Léo Tem outra pessoa na frente, senhor Esban? Esban. Mas o Léo, pelo jeito, Tá vendo? ó. Oi, Luiz, querido, boa noite. Pronto, agora o Léo está falando. O Léo, para quem não sabe, é um cego que vê. O Léo é um cego que vê. O Léo, nosso querido Léo, é cego no corpo e tem a visão profunda de lince na alma. Oh, Deus, Luiz. Queridos, boa noite, boa noite. É uma honra, viu, Luiz? É Estava nossa. aqui tentando levantar a mãozinha, acabei levantando o braço e caiu tudo. Oh, cego é desse jeito, né? Bem, Luiz, cego promove desastre. Imagina o cego que você se refere. Qual é o desastre que eles não vão promover, não é verdade? Isso, querido. Esses cegos espirituais. Mas Bahá'u'lláh é generoso, né? Como você bem colocou. Mas a minha pergunta para ti é em relação aos três, como chama? Os três rompedores ali juntos de Mohammed, né? E eu queria te perguntar se esses três rompedores têm a ver com aquela história dos 666, de 6 um, 6 outros, sabe? Eu já escutei alguma coisa desse nível. Se esses rompedores, eles referem àquela máxima de 366 que a gente conhece na Bíblia, que o pessoal, talvez eu esteja desviando aqui o assunto, mas era uma dúvida que me ocorreu, só para completar o meu entendimento em relação ao Omar, ou não sei se Osmar, e outro nome que não me recordo agora. Omar, Seria estes, Luiz? Abubakar e Osman. Léo, Isso, seria os três, seis? eles são três dos anciãos, né? Eles eram colegas, companheiros de Muhammad, eram mais velhos, eram uma geração mais velha que Ali, e eles foram os principais causadores do rompimento da aliança do profeta Muhammad. Mas eu não vou conseguir te ajudar nessa relação com o que tu estás apontando. Eu não consigo, na verdade, compreender bem qual é essa referência. A gente pode olhar isso com mais cuidado depois no particular, tá bom? Perfeito, Luiz. Gratidão, querido. Gratidão a ti, querido. Saudade. Continua alegrando aí as costas do Brasil com a tua música maravilhosa, querido. Ah, gratidão. Então, quero aproveitar aqui a oportunidade, não é? E dizer para os amigos que aí estão escutando o querido Luiz, que nós temos aqui um trio, nós somos, graças a Deus, nós somos seguidores de Bahá'u'lláh. Eu, Bia Rangel e Max Willek. Estamos sexta-feira, aqui às 8 da noite, hora do Brasil, promovendo a alma da canção. Espero que vocês estejam lá conosco para a gente cantar canções lindas para vocês. Lindo, a alma da canção, um grupo encantador, bravo. Beijo, Léo, tudo de bom. O Esbarran, ele queria falar, o microfone está aberto. Só lembrando que o Luiz está em Portugal e, nesse momento, lá é 00:30. Nossa, é 8:30 quase. Mas, Para mim é cedo. Para mim é cedo. Eu vou dormir às 3, 4 da madrugada. Então, para mim é super cedo. Tá certo. Lo mío es, bueno, voy a hablar en español, entendí todo, pero voy a hablar en español. Las personas que no reconocen a la manifestación de Dios son perdonados, pero se pierden de la enseñanza y la belleza y la transformación. Muy bien, sí, Esban, sí, se pierden, lamentavelmente sí. Pero, deixa eu falar em português, desculpa, senão vamos emendar aí. Sí, por favor.
o pessoal vai achar que a gente está no Chile, né? E não no Brasil e Portugal e na Austrália, né? Então, sim, se perdem. Lamentavelmente, recusam a manifestação de Deus, recusam a palavra de Deus, por engano, estão perdoados, mas se perdem. Mas quanto a se perder, Isban, sabe, eu acho que nós temos que parar de ter medo de nos perder. Porque quem se perde pode se achar de novo. A perdição não é para sempre. A perdição para sempre é quem reconhece o Espírito Santo e ataca. Mas a perdição dos outros é momentânea. Nós não sabemos até o final da vida. Lembra o que Bahá'u'lláh diz? Quantas vezes um devotado crente, na hora da ascensão da sua alma, se transforma de tal maneira que vai parar no mais profundo inferno. E quantas vezes um desatento, um descrente, na hora da ascensão da sua alma, bebendo da essência da fé, se eleva até o mais elevado paraíso. Então, nós não devemos ter medo de estar perdidos. Muitas vezes nós ingressamos na fé, nós nos tornamos barrais, nós queremos seguir a aliança, nós queremos seguir o Kitab Aknas, nós queremos colocar em prática o que Bahá'u'lláh ensinou, e nos perdemos. E nos perdemos. Veja, aqueles barrais que em Aca, por desespero, mataram os azalis, a tristeza avassaladora que tomou conta de Bahá'u'lláh. E nós conhecemos aquela frase, mas nós não nos damos conta da profundidade de tristeza que há nela. Quando Bahá'u'lláh diz, meu aprisionamento não me pode causar mal. O que me prejudica é o comportamento daqueles que se dizem associados a mim e ainda assim cometem aquilo que faz minha pena e meu coração gemerem. Minha pena e meu coração gemerem. E ainda assim estão perdoados. Fizeram um pecado terrível, mas estão perdoados, porque não estão pecando contra o Espírito Santo. Estão fazendo uma coisa que eles acham que é bom para a causa, sabe? Quando o secretário de Abdu'l-Bahá tentou dar cabo do Dr. Farid, ele também achou que era para o bem da causa. E, claro, Abdu'l-Bahá o impediu. E daí nós temos uma das passagens mais lindas, mais fascinantes das histórias da vida de Abdu'l-Bahá no Ocidente, né? Então, se comete muitos erros, nós nos perdemos. Quantas vezes no caminho de Deus nós nos perdemos? Mas se esse estar perdido é junto com o nosso Senhor Deus, nós temos uma bússola. Então, levamos Deus quando estamos perdidos, no nosso pecado, no nosso erro, na nossa teimosia, levamos Deus junto. E daí sabemos que estamos perdidos e sabemos para onde voltar. Pronto. Ele é aquele que tudo perdoa. Ele é aquele que tudo perdoa. Mas disse que não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. Isso ele disse que não perdoa. Pronto. Obrigado, querido. Esban, tu tá cada vez mais bonito. Tu tem que concorrer para Mr. Chile. Luiz, além de todos escrevendo agradecimentos, a Nilu escreveu somente isso, 666 ou 366. 666. Deixa eu ver, eu não estou vendo o chat aqui. Ah, sim. Então, veja, a variação, de novo, fazendo referência ao que eu disse antes, existem as testemunhas originais, né, em grego. Existe variação do número que é dado na referência
no grego. Isso está no, no livro do Apocalipse, né? E a gente sabe que tem várias interpretações para isso, muitas interpretações diferentes, conflitantes, muitas vezes, né? E também sabemos que esse número da besta, né, que o Apocalipse diz que esse é o número da besta, né? A tradição mais conhecida entre nós fala do 666. Mas nós sabemos que não é apenas isso que as tradições das testemunhas gregas falam. Ela fala também que pode ser 616. 616, exato. Então, às vezes é dito 666, às vezes é dito 616. O Nilo colocou 366, né? No 366 eu não conheço. 366 deve ser o telefone do convênio de saúde, emergência, liga 366 e vai ser socorrido pela ambulância. Esse eu não conheço. Mas existe o 666 e o 616. As testemunhas em grego variam entre um e outro. Abdul-Bahá deixa claro que esse 666 é um número de uma data. É uma data. É quando a dinastia Omíada, ou Bani Umayyads, Omíadas em português, é quando a dinastia dos Omíadas toma nas mãos o poder eclesiástico e o poder político. É o ano 666 do calendário cristão. E quem é a besta? É Moavié, o primeiro dos califas omíadas. Moavié é a besta. E por que ele é a besta? Porque ele faz a luta contra a palavra de Deus. Ele quer matar a palavra de Deus. E daí lembram, isso é o capítulo 11 e 12 do Apocalipse, daí São João, na sua revelação do Apocalipse, ele diz, então, a mãe que está grávida, que é a palavra de Deus, está grávida de uma nova revelação, foge para o deserto. Que deserto é esse? É o deserto onde se criou o Bab. Quem é o filho que ela está esperando, a palavra de Deus? É o Bab. E ele é protegido e salvo. Mas a besta apareceu e tentou destruí-lo. Tentou destruí-lo. Todos os sucessores de Muhammad, como nós vimos, todos os sucessores legítimos de Muhammad foram assassinados. E se o Bab não tivesse sido protegido, ele também não teria nem nascido. Mas nasceu, transmitiu sua revelação poderosa e, no fim, foi martirizado por um pelotão de 750 soldados. Não bastava 7 para matar esse homem. Não bastava 15. Não bastava 50 para matar o profeta. Tinha que ser 750 fuzis. Os homens são loucos. Os homens são loucos. Deus tenha piedade de nós todos. Os que são loucos por ignorância, tudo bem, são perdoados. Mas os que são loucos reconhecendo o Espírito Santo, quer na aliança maior, quer na aliança menor, não são perdoados nunca. Ai deles. Tem 2 recados aqui também. Algumas pessoas estão pedindo a gravação, avisando que o Alexandre, querido, está ainda gravando, e assim que ele fazer cortes necessários, ele vai deixar à disposição de todos no YouTube. Outra coisa, a nossa querida Beth está avisando que na próxima quinta-feira vai ter uma homenagem ao senhor Gushiken na Câmara Federal, e a Lise vai estar representando a comunidade Bahá'í nesse evento pelos 10 anos de falecimento dele. Outra
coisa também, a Gilá escreveu que gostaria de dar uma sugestão de tema para a próxima palestra. Ótimo. E olha, fazer adiante, com relação à edição do Alexandre, eu acho que não precisa editar nada, viu? Não teve No a início, a gente ficou falando muito, esperando 5 Ah, minutos. sim, tá. Aquela parte. Perfeito. Mas de resto não teve abobrinha. Muitas vezes vem um monte de abobrinha, mas dessa vez não. Então, é justamente por esse período que é meio longo, 5 minutos, ficar conversando. Então, talvez não é Exato. Afinal, o pessoal não veio para atendimento do INAMPS, né? Não quer esperar 10 minutos para começar. Tem que começar logo. Tá, então tem amigos que já estão despedindo para sair, e pelo tempo, se alguém ainda tem alguma pergunta, é a última chance. Senão, vamos Paz é Sim, a Gilá que está falando. Angela, pode falar. Não, mas eu queria só dar, primeiro, boa noite a todos. Adorei, como sempre, adoro as palestras do Luiz, não preciso nem falar isso, já falei 1000 vezes para ele. Bem, então, eu queria dar uma sugestão que tem sobre... Eu particularmente não sei nada da fé islã, né? Conheço muita gente que, mesmo são muçulmanos, que não querem mais ser por causa de várias razões, há uns 40 anos para cá. Então, eles passam uma inequívoca imagem da fé islâmica e do Maomé, na verdade. Eles são muçulmanos, não estão mais se considerando e falam mal. Queria sugerir, se o Luiz, não sei como é que ele uma vez eu ouvi falar que não sabe muito da fé islâmica, não sei, pode ser que eu esteja errada, mas se tu tens alguma coisa boa para nos contar do Maomé e da mensagem que ele trouxe para nós. Então, para uma próxima, quando for o caso, tu tiver livre. Livre tu nunca estás, mas tudo bem. A gente se libera. Exatamente. Então, assim, a gente sabe, sempre ouve sobre a Cristo, não é? Sobre Buda, alguma coisa, mas sobre Maomé, eu realmente sempre ouço coisas que a gente não gosta de ouvir. Bom, vamos falar uma vez, então, sobre isso. Agora, quem te disse que eu não sei muito sobre o Islã, tá totalmente certo. Na verdade, eu não sei muito sobre nada. Essa é a única coisa que eu sei. Eu sei. Tem duas frases que eu amo, e quem é próximo de mim já me viu falar ela, repetindo ela, até ad nauseam, como dizem os romanos. Uma é do querido Riobaldo, no Grande Sertão Veredas. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então é isso. Eu quase que nada não sei, mas olha, eu desconfio de muita coisa. E se me deixarem falar do que eu desconfio, eu falo. Pronto. Essa é uma frase. A outra maravilhosa, do grande poeta goiano, querido Manuel de Barros, quando ele diz: eu não sei nada sobre as grandes coisas do mundo, mas sobre as pequenas, eu sei menos. Sim. Eu não sei nada sobre as grandes coisas do mundo, mas sobre as pequenas eu sei menos. Então, vamos falar uma vez, sim, sobre a glória da revelação de Muhammad. Gloriosa, histórias extraordinárias, ensinamentos místicos extraordinários,
O Alcorão é um celeiro, um repositório do verbo de Deus. O heroísmo, a santidade, a bênção que foi a revelação islâmica é incalculável. Só que alguns não entendem, porque Muhammad se manifestou entre um povo bárbaro, Sim, absolutamente bárbaro. Então, a revelação de Muhammad é muito parecida com a de Moisés. Ela é muito mais vigorosa, ela é muito mais rígida, ela permite muito mais elementos de defesa, inclusive na guerra, nunca de ataque, mas só de defesa, e que, com olhos ocidentais contemporâneos e judaico-cristãos, muitas vezes se perde, entendeu? E até se perde pela interpretação dos próprios sacerdotes islâmicos, né? Que é uma das razões do povo não querer mais ser muçulmano, muitas vezes, né? Mas não, é gloriosa, é luz sobre luz, as referências que o Bab faz ao Islã e que Bahá'u'lláh faz ao Islã são de uma ternura, de uma glória, de uma exaltação incomparáveis, né? Muhammad nunca permitiu a agressão e a violência, nunca. Isso que esses loucos fazem, dizendo que é jihad, que é uma luta sagrada, é mentira. É mentira. Não é o que Muhammad ensinou. No Alcorão está escrito ipsis literis, revelação, palavra de Deus, do profeta Muhammad. Combatei no caminho de Deus aqueles que vos combatem. Mas vede, não comeceis as agressões, porque Deus não ama os agressores. Porque Deus não ama os agressores. Como Abdu'l-Bahá fala na sua última vontade e testamento, todo agressor se priva da bênção de Deus. Todo agressor se priva da bênção de Deus. Então, Muhammad nunca permitiu o que depois se fez em nome dele. Mas isso é da história da religião, né? Jesus, que era um cordeiro, um doce de homem entre os homens, a ternura personificada da palavra de Deus, olha o que fizeram em nome dele, quanta guerra, quanta matança, cristão matando cristão, sacerdotes abençoando os exércitos de um lado da fronteira para ir matar outro exército cristão que era abençoado por outros sacerdotes do outro lado da fronteira. Ora, que é isso? São João, na sua epístola maravilhosa, primeira, segunda, terceira e quarta, todas elas maravilhosas, mas com tanta clareza, ele diz: quem diz amo a Deus, mas odeio o meu próximo, é mentiroso. Porque se não amas ao teu próximo a quem vês, como amarás a Deus a quem não vês? E ele diz: Deus é amor. Portanto, quem não ama não conhece a Deus. Pronto, e está resolvido. Muhammad trouxe a palavra do amor, assim como nosso Senhor Jesus. A palavra do Alcorão é palavra de amor, mas é uma palavra de amor para um povo rebelde. É a palavra de amor para um povo bárbaro. E a gente não trata delinquentes como a gente trata crianças comportadas de uma família equilibrada e bem nutrida. São processos diferentes, mas tudo é amor. E a gente tem que ter muita clareza em relação a isso. Quem nunca foi num asilo e num tratamento de dependentes de drogas não sabe as formas violentas que o amor tem que assumir para ser amor. Amigos, mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Uma pergunta? Não quero.
Muito bom. Mas ninguém quer sair, né? Não tem pergunta, mas ninguém quer sair, ninguém quer dizer tchau. Então, agradecemos a todos, boa noite para todos e muito obrigada, querido Luiz. Obrigado, muito obrigado, Faizejan, pela iniciativa. Muito obrigado a todos pela presença, a alegria de ver vocês aqui na frente e podemos estar juntos. Inclusive, nós emprestamos Luiz, nós do Brasil emprestamos Luiz para Portugal, só até outubro, ele tem que voltar logo, tem muito para fazer ainda. Pois é. Sucesso aí para você. Concordo. Então, queridos, boa noite para todos. Viu como ninguém quer sair? Tchau, tchau. Boa Beijo noite, lá. um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Nilo. Todos Tchau, estão Ruhier. abertos, podem usar, dizer tchau a tudo.